Ó, quase eu vi, Gustavo. O microfone tá ligado? Uai, o seu microfone tava aí meio ligado aí, mas só no finalzinho aí. Passou o intervalo todo ligado. Ah, eu não tava ouvindo. Eu tô comentando um negócio aqui com a Laís no grupo e. Ou no grupo não, no privado. Quando eu digito, eu converso. Eu falo em voz alta quando eu tô digitando. Nossa, cada doido com suas manias, né? Como se diz. Ainda bem que da pessoa que eu tava falando tá aqui. Cuidado, Que ainda bem que vergonha. ainda bem que não tava gravando, hein? Ainda bem que eu tinha interrompido aí, começado a gravar agora, na verdade. Você vê, né? Tanto que Deus é bom. Moço, mas assim, tem pessoa que tá querendo achar só porque tá matriculado, né, na faculdade, quer ganhar nota. Eu acho isso incabível. Mas isso aí realmente é grave. Então tá. Eu acho que ficou claro aí. Acho que todo mundo tirou as dúvidas. O Luiz Gustavo tinha me chamado, Luiz Gustavo, você chegou a me chamar aí 2 vezes, que eu vi, né? Fala aí, por favor, o que você queria Por quê? comentar comigo. É que tem uma pasta aqui no Ava falando sobre pontuação relacionada ao desenvolvimento. Essa parte é do senhor, não é? Isso aí você não tem que enviar nada. É o que eu tinha comentado Essa sobre aí é estar coisa do senhor. de acordo Então com tá todo bom, o então. contexto, de tudo que você fez, do trabalho escrito, Aham. da apresentação e tal. Eu vou pegar isso e vou Aqui em avaliar esse cima, momento, aqui em cima tá? também tem atividade relacionada ao desenvolvimento da iniciativa acadêmica. É parte do senhor ou é nossa? Tá. Não, então deixa eu ver, porque pode ter ficado aí duplicado, tá? Deixa eu só É atualizar que minha tá, página. é que tá abaixo do avisos. Tá, não, beleza. Eu acho que Tem realmente ficou o link, duplicado, né? tá? Aham, Aham. Aí beleza, tem que bom. aviso e abaixo tem a pasta. Avisos. Tá, N2, atividade relacionada. Tá. Não, parou aí em cima. Aham. Tá. Não, beleza. Essa aí tá errada. Essa que tá junto com avisos, ela tá fora de lugar. Eu É. acabei de Essa aí corrigir. é para. Atualiza a página, por favor. Saiu. Isso, perfeito. É isso. É a mesma Ah, coisa que tá lá tá. embaixo, tá? Só que é a É a mesma mesma coisa. coisa da pontuação. Isso, é porque ele ficou duplicado e foi parar aí em cima por algum erro aqui entre Aham. a cadeira e o notebook, tá? Ah, não, era isso mesmo. A única dúvida que eu tinha. Fiquei Ah, preocupado. beleza. Não, que bom. Bom, tudo certo. Mais alguém? Não, tranquilo? Notebook tinha descarregado. Beleza, Douglas. Avisa o pessoal que estava presente para eles entrarem de novo, se possível, que eu quero fazer a chamada, tá? Da aula, inclusive, Gustavo, sobre a questão aí de pontuação, como se diz, continua normal. Então, por exemplo, a pessoa que não está assistindo às aulas, nas minhas disciplinas, vai reprovar por falta, por exemplo. Entendeu? A não ser que, é claro, tenha as justificativas e tudo mais, tenha procurado com antecedência, para que a instituição tivesse condições de dar os devidos amparos, né? Mas quem só ficou por isso mesmo, não assistiu às aulas aí, perdeu as atividades, vai reprovar igual o Por curso superior, falta, tá por certo? falta. Por Acho falta, justo. É, não, tá. Já saquei. normal. A não ser que tenha procurado com antecedência, criado os registros aí, tem casos e casos, né? Mas assim, só para caso você, como representante aí, né, no caso, ou qualquer outro aluno aí que ouça algum comentário, alguma coisa nesse sentido, às vezes até avisa a pessoa que está meio desavisada aí, achando que está tudo certo, mas por falta reprova também, tá? Inclusive, pede para o pessoal voltar, porque eu quero fazer a chamada aqui para a gente continuar. A gente tem alguns assuntos para discutir ainda, e eu quero fazer uma proposta aí para
uma outra proposta para vocês, né? A gente já fez aí, você tinha conversado comigo, a Sandy tinha me mandado mensagem, a gente alinhou, a Sandy não, a Laís, né? A gente alinhou, eu acredito que ficou bom desse jeito, queria que vocês me dessem um feedback, vocês preferem assim, o que vocês acham? Ficou bom desse jeito? Tá atendendo aí as particularidades, sem prejudicar quem fez do outro jeito? E também é difícil fazer as mudanças depois que a gente já tinha combinado, né? Então, eu encontrei uma certa dificuldade, até para lançar isso no AVA antes de conversar com vocês. Por quê? Porque alguns conseguiram fazer do jeito que era a orientação inicial, né? Então, eu tentei estruturar de uma forma aqui para não prejudicar ninguém. Se alguém se sentiu prejudicado com a mudança, me avisa para eu ver o que eu faço aqui, tá? Ou me envia uma mensagem no WhatsApp, alguém quer comentar alguma situação, tem alguma dúvida, ou quer falar alguma coisa a respeito sobre a composição das atividades? Um de cada vez. Roberto, Hum. esses trabalhos aqui, eles totalizam 6 pontos, né? Então, era para ser 7. Espera, é o trabalho escrito 1, apresentação 1, link do Prezi 1, desenvolvimento 2. E refazer o trabalho 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trabalho escrito, Da preze o iniciativa. PowerPoint das apresentações dos seminários, Uhum. desenvolvimento, já foi em 4 pontos, certo? Certo. A apresentação dos resultados, 5. trabalho escrito da iniciativa. Eu acho que eu sei o que está faltando aí para você, Laís. O quê? Trabalho escrito do seminário. Ah, é verdade. Tá aqui mesmo. É Aí isso. o restante dos 3 pontos vai ser naquele questionário lá, né? Questionário avaliativo. Perfeito. Fechou? Fechou. Tá mais tranquila? Tô ótimo agora. Você foi ótimo. Excelente Que bom. em escutar a gente. Que E achar bom. uma Tá vendo tanto que é solução. bom conversar? Tá vendo? Por isso que eu gosto de você, dá pra conversar. Por isso que eu falei aquela hora, tá vendo? Tem que ouvir os alunos. O que é importante a gente... É até legal eu falar sobre isso com vocês. Teoricamente, assim, nenhum professor falou sobre isso comigo enquanto eu estava no primeiro período. Eu fui percebendo no tempo. E aí eu percebi mesmo, na verdade, de verdade, só percebi o que alguns professores comentaram comigo durante o curso, é que é o seguinte, quem está do lado de cá já esteve desse lado daí. Então, a gente sabe as dificuldades, a gente sabe que tem gente que usa da situação, né, para tirar proveito. Então, tem de tudo. Inclusive, eu já fui aluno, já tive colegas que fizeram de tudo também. Então, a gente sabe, não exatamente o contexto que vocês estão passando, mas a gente já passou por situações semelhantes. Então, por que às vezes eu fico criando aí essas dificuldades, vamos dizer assim, esses desafios? Por quê? Porque para você conseguir realizar aquilo, você tem que se superar. E se você nem tenta, Você tem que se virar. Se vira, Gustavo. Por que eu falo isso, né, para vocês se virarem? Porque eu realmente acredito que vocês têm condições de fazerem isso. É claro que existem fatores e fatores, mas se tudo tivesse alinhado certinho, ainda existiriam dificuldades. Mesmo que as aulas fossem presenciais, mesmo que tivesse tudo ideal, que a gente não estivesse passando por nenhuma dificuldade pessoal, dificuldade acadêmica, dificuldade de saúde, qualquer situação nesse sentido, ainda seria difícil, ainda teria que ter algum desafio, até para isso fazer com que a gente saia da zona de conforto e evolua. É importante vocês incorporarem isso, sabe? O que está acontecendo? O que eu percebi? Monitoria voluntária. Tem aluno no terceiro período sendo monitor voluntário para vocês, tem aluno no quinto período sendo monitor voluntário para o terceiro, e aí hoje à tarde, ninguém, assim, até o momento em que eu entrei, ninguém entrou na monitoria. Então, o que eu penso? Às vezes a pessoa chega na conclusão, eu tenho condições de participar, mas não vou participar porque a minha nota está boa. No final das contas, gente, a nota, ela não é nada, sabe? Assim, de verdade, ela não representa o que você será como profissional, sabe? Se vocês focarem nas habilidades e competências, isso sim pode significar muitas coisas, mas a nota não.
às vezes você passa ali em cima com 5 e sabe muito mais do que muita gente ficou com 10, sabe? E o que importa, na verdade, é o que você sabe e o que você faz com esse conhecimento, sabe? Então, se existem dificuldades, vocês não conversam sobre isso, não procuram ajuda, tá, eu entendo, Gustavo. Então, assim, o que é a minha intenção com vocês nessa disciplina? Agora a gente está entrando num assunto em que eu já tinha me organizado para falar com vocês. Essa disciplina, olha o nome dela. Vocês pararem para pensar, a gente não está falando exatamente de desafios da engenharia civil em si, mas a gente está falando de desafios gerais. Desafio na apresentação de um trabalho, desafios na escrita de um trabalho, desafio em elaborar uma proposta para resolver um problema. Isso se aplica. Eu acho que todos os cursos tinham que ter uma disciplina assim, que fizesse isso com a gente, e o ideal seria que fosse no primeiro período. Quando vocês falam em desistir do curso, em trancar por essas dificuldades, eu me preocupo, por quê? Porque é ilusão, sabe? É N2. É N2. O que, como, com os resultados finais, tá, André? Aí você tem que anexar aí as fotos com tudo que você fez, tá? N2. Então é isso, assim, é importante ressaltar essa mensagem para vocês. Eu queria ouvir com vocês aí um pouquinho sobre por que vocês não conseguiram participar da monitoria, ou se alguém tiver conseguido depois. Como é que foi essa experiência aí da monitoria, gente? Vocês não participaram porque vocês estão tranquilos na disciplina? Vocês acham que trabalho, entendo, tranquilo, normal. Mas alguém tinha condições aí de ter participado, não participou, ou falta de tempo? O que foi? O que a gente pode melhorar no projeto monitoria para atendê-los melhor? Eu procrastinei o maio todo e hoje eu fui fazer seu trabalho, por isso que eu não dei conta de ir na monitoria. Queria dizer que a vice-representante dele fez a mesma coisa. O representante e a vice está representando muito bem a turma nesse. A gente está resolvendo todos os problemas, tá? Tá. Eu estava de boa com as matérias. Tá. Eu sei que a maioria está com notas muito boas, tá, gente? Mas, por favor, não se apeguem às notas, assim, de verdade mesmo. Sempre que tiver uma oportunidade, tenta aprender um pouquinho com quem está ali disposto a ensinar, né? Os meninos têm tanto a ensinar, tá? É tão legal compartilhar esse contato de vocês com veteranos, vai ser tão bom para vocês no futuro, tanto no curso quanto na vida profissional, tá? Até hoje eu tenho um contato direto com os meus veteranos, tanto que o Miller deu palestra para vocês, ele era um veterano meu, e outros calouros também, né? Tem uma galera muito fera aí, que é realmente muito diferenciada, e como eu tive um contato direto com eles na época em que eles entraram, há uma consideração mútua muito grande entre a gente. Eu recepcionei calor e tal, direcionei. Então isso é muito bacana, esse relacionamento, ele é talvez mais importante, com certeza ele é mais importante do que a nota. Tá? Então, às vezes, participa da monitoria, mesmo estando de boa na disciplina, só para estar ali, dando apoio para quem está dedicando voluntariamente o projeto, né? Isso é tão importante para quem está do lado de lá, né? No caso, quem está do lado de cá, tá? Então, tenta ver isso. Realmente o horário bateu com a aula. Pedro, que aula? É porque ontem era que estava tendo uma monitoria, estava tendo aula do Juraci na nossa turma, entendeu? Mas foi até às 11, não foi? Eu já não sei, Roberto, porque eu fui pro seu trabalho. O seu trabalho, eu fui dormir às 1 hora da manhã tentando fazer e não consegui. Você vê que coisa boa. Verdade. Maravilhosamente. Trabalhei ótimo hoje, ó. Como que é, Santi? A gente ontem tentando fazer esse trabalho aí. Eu tenho prova, foi eu e a Sandy, viu? Nós duas, uma na outra. Vou ver se saiu alguma coisa, não saiu nada. Como se justificasse, deixar para o último dia, né? Como se fosse uma justificativa plausível para não ter prestigiado e aproveitado a monitoria, né, gente? Nada a ver, ué. Eles deixaram para a última hora. Quem vê até pensa que foi, né, Roberto? Quem vê meu histórico de conversa aqui sabe que eu estou desesperada há alguns dias. Mas e agora? Você está mais tranquila?
Não, ficar tranquilo depois que passar a N2. Aí eu. Pelo menos o do seminário ficou pronto, velho. Então tá. Então é o seguinte, respondendo mais algumas perguntinhas antes da gente continuar. Alguém perguntou aí no chat sobre a N3, tá? A N3, ela envolve todo o conteúdo, N1 e N2. Então é feita uma avaliação só, vale 10 pontos. Via de regra, tá? Historicamente era assim. Tem que ver os detalhes agora, como seria nessa situação da pandemia, mas eu já tive um retorno, só estou aguardando a confirmação. Vai continuar valendo 10 pontos, tanto a N3 quanto a substitutiva. E ela é um mix de todo o conteúdo N1/N2. Então, no nosso caso, aí envolveria os assuntos relacionados às iniciativas, aos projetos, trabalhos, de uma forma geral, com os seminários e assuntos diversos sobre, por exemplo, os bate-papos, tá? Então, para quem perguntou, não me lembro agora, mas é isso. Substitutivo N3 envolve conteúdo de N1 e N2 e vale 10 pontos, tá? Então tá. O último assunto da aula de hoje, encerramento praticamente, é sobre a disciplina em si, conversar com vocês um pouco sobre o curso, sobre o que vocês enfrentarão daqui para frente. Hoje, na verdade, é o último dia de conteúdo, de discussão sobre a disciplina, porque a aula que vem será destinada para o questionário, e aí depois disso as aulas serão sempre relacionadas a atividades avaliativas, para quem não passou de N2, fechamento de notas, dúvidas sobre a N3, prova substitutiva, tá? Então, João Luiz, eu não entendi o que te deixou confuso, tá? Guilherme Tavares, todo o conteúdo N1 e N2, então ele envolve o que você viu, né? O questionário, desculpa, deixa eu ler aqui, a mensagem apareceu meio rápido, deixa eu abrir o chat. Estou menos confuso agora que eu entendi sua mensagem, João Luiz, beleza. Guilherme Tavares, o conteúdo do questionário que acontecerá na semana que vem, beleza, esse é um dos tópicos mesmo que eu quero conversar com vocês. Vai ser o seguinte, ó, deixa eu até pegar aqui certinho. São 10 questões, né? É o mínimo de 10, mas anotem aí, por favor. Ó, depois vocês vão fazer confusão, vai virar uma bagunça. Então, anotem, por favor, tudo que eu vou falar. Eu vou até anotar aqui também. Senão, daqui a pouquinho, a Daniela, dá 1h da manhã, começa a me mandar mensagem. Ó, questionário avaliativo da semana que vem. 10 questões. Na verdade, a gente já tinha discutido sobre isso, né, gente? A gente já tinha discutido, agora que eu estou lembrando. Será uma questão para cada seminário. Por isso que eu preciso, com urgência, e aí vai até depender das próprias articulações de vocês se organizarem para enviarem os seminários logo, com os ajustes, com algo mais bem elaborado, porque eu vou fazer perguntas de acordo com o que eu anotei na época que vocês apresentaram. Então, até eu lembro, vocês participaram das reuniões de feedback. Então, eu tenho as apresentações, obviamente, eu vou criar perguntas dentro dos conteúdos apresentados. Então, não vai ser nada... Todos são 7, né, Roberto? Eu tenho aqui, Gustavo, eu confesso que eu não sei se são 7 ou 8, acho que são 7, sim, porque teve um grupo que não apresentou. Então, anotem os assuntos, por favor, eu vou ler aqui, eu gostaria que vocês anotassem aí, até para uma questão de organização de vocês, tá? Oi. A gente vai ter acesso, no caso, ao seminário das outras pessoas, então. Terão, até pela iniciativa do Gustavo aí, que está se organizando nesse sentido. Tá. E aí vocês podem se organizar também para pedir os materiais entre vocês. Preciso que vocês mandem nos grupos aí. Preciso das lideranças aí puxando à frente para ajudar a turma, tá? Os assuntos. Quem puder anotar e às vezes até digitar alguém que estiver no computador aí pelo chat, me ajudaria muito, tá? Vou jogar no chat melhor. Peraí.
separar aqui certinho, eu vou jogar aqui no chat, gente. A engenharia civil brasileira, origem e evolução da engenharia civil como um todo. Deixa eu dar um espaço aqui. O empreendimento de engenharia em suas fases, estudo de caso nas diferentes áreas, noções gerais sobre ciência e tecnologia, fundamentos metodológicos da engenharia, atribuições profissionais e perspectivas do mercado de trabalho, noções de ética profissional. Aí teve um assunto aqui que repetiu, mas está relacionado com alguns projetos que não foram apresentados. Deixa eu só verificar aqui. Só um minutinho, vou excluir essa aqui que eu acabei de ler. Eu não quero colocar quem não apresentou os assuntos, porque tem mais assuntos, tá? Mas é porque eu não quero colocar quem não... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foram 7 apresentados. Teve 2 trabalhos aqui que não foram apresentados. Deixa eu tirar aqui. Certo. Verifiquem para mim, por favor, se vocês estão de acordo com esses assuntos, se tem algum assunto aí que não foi abordado, ou se tem alguma dúvida sobre esses assuntos que eu joguei no chat. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A engenharia civil brasileira, origem e evolução da engenharia civil, empreendimento de engenharia em suas fases, noções gerais de ciência e tecnologia, fundamentos metodológicos, atribuições profissionais e perspectiva do mercado, noções de ética profissional. É isso, né, gente? Tinha mais, tá? Tinha mais, tá? Mas é porque, felizmente teve alguns que não foram apresentados. Esses são os assuntos relacionados aos seminários. Alguma dúvida? Não, nenhuma. Tá, beleza. Então, Roberto. Agora faltam 4 questões. 4 questões. Pode falar, Vinícius. Você passou as explicações tudo, e agora que a sua imagem apareceu pra mim, cara. Depois de você explicar tudo quanto é trem, agora que a imagem aparece. Menos mal. Você perdeu as caras e bocas de alegria com vocês, com as confusões que vocês fazem aí com a gente. Né, Laís? Perdeu muita coisa, né, Você Laís? perdeu minha cara também, que eu tava aqui. Bom, pelo menos paciência já vimos que o senhor tem, Roberto. Pelo menos paciência. Uma virtude. Eu só não vi o rosto, mas a explicação eu escutei tudo. Nem a apresentação da tela, né? Mas o resto. Até você também não viu, né, Vinícius? Não, mas a Dani depois me passa aí. Ô, Roberto. Tá, mas aí qualquer coisa me fala, tá? Beleza. Oi, Laís, pode A falar. partir de que dia que a gente vai conseguir ver as notas da N2? Bom, existem prazos, né? Os professores têm um prazo uma semana após o encerramento do questionário para fechar as notas. Mas, assim, o que eu acredito que vai acontecer, tá, Laís? Até por uma questão da organização do professor. Eu realmente acredito que, conforme os questionários forem sendo... Na verdade, eu já tenho feito isso, assim. O ideal, na verdade, era que eu tivesse algumas atividades hoje para corrigir, mas aconteceu tudo o que aconteceu. A verdade é a seguinte: enquanto as avaliações estão sendo feitas, os questionários, aquela semana ali, da semana que vem de avaliação, será utilizada pela grande parte dos professores para o encerramento da nota, fechamento das notas, sabe? Uhum. Então, enquanto vocês estiverem fazendo essas atividades, o professor estiver ali se organizando para acompanhá-los na atividade em si, para tirar dúvidas e tudo mais, como não haverá uma aula em si, eu acredito que muitos aproveitarão para fechar as notas e já deixar a única nota em aberta do questionário. Vai ser feito um relatório automático das notas, a partir do parito elaborado pelo professor, tá? Então, eu acredito muito que muitas notas serão lançadas ainda na semana que vem. Mas a possibilidade de ser encerrada até a próxima semana. Então, a gente está falando aí ali por volta do dia 19, né? Porque a semana que vem é a semana do dia 8 ao dia 12.
e a outra semana é a semana do dia 15 ao dia 19, e tem algumas situações que envolvem, inclusive, a avaliação no dia 15 ou no dia 16. Então, ficaria ali por volta no final dessa semana aí do dia 19, tá? E aí, quem conseguir passar na N2 já não vai precisar mais assistir aula. Quem conseguir passar de N2 é tchau, obrigado, né? Então tá. Tá? Vamos continuar aqui, só para a gente encerrar a linha de raciocínio. As questões relacionadas ao questionário. Então, uma questão para cada um dos assuntos e uma questão para cada um dos... Adivinha? Quem chuta? Dos integrantes do grupo? Das palestras. Os bate-papos. Tá? Eu realmente não tenho aqui comigo agora. Eu realmente não tenho aqui comigo agora deixa eu ver aqui. Realmente não tenho aqui comigo agora os temas, mas quem tiver aí já me envia, eu envio daqui a pouco no chat. Foram 4, né? 2 por dia, então 4 questões mais essas 6 questões que estão aí formarão as nossas 10 questões. Eu tinha em mente de acrescentar algumas questões relacionadas às atividades em si, mas eu acredito que principalmente com essa mudança que a gente teve agora, acho que ficou legal a distribuição das notas relacionadas a iniciativas. Então, realmente não vejo necessidade de acrescentar questões relacionadas às iniciativas no nosso questionário, até mesmo porque já está tudo muito bem esclarecido aí com o que a gente fez antes do intervalo, certo? Certo. Gostei da distribuição também. Beleza, bom demais, velho. O que você falou, Vinícius? Você não quer contar para nós qual que serão as questões, não? Vai, aí conta as respostas também, a gente já faz a prova aqui agora, vocês já entram de férias, eu também, né? Aí é bom, viu? Aí é bom demais, velho. Pelo menos assim, vai chorar no serviço por culpa sua. Você chorou no serviço, Daniel? Por minha culpa? Não, Roberto, isso é mentira. Eu chorei no serviço hoje por culpa sua. Chorou igual? Chorei com o meu gerente. Você não tem noção. Legal, mas legal. Foi bom. Ele é nada... Você tirou aquela sensação ruim, não foi? Isso é bom. Mas correu lágrima, Daniel, ou só foi urro mesmo? Correu lágrima. Se o Roberto passasse na minha frente, na doida tinha brigado feio, viu? Só contar um negócio pra vocês. Alguém ia perguntar alguma coisa aí, tirar alguma dúvida? Não, só contar. Era eu, mas depois agora eu pergunto. Tá, tô quase fechando aqui o que Pode falar, Vinícius. Com vocês de forma geral. Pode falar aí. Não, era coisa toda, só pra falar que a Daniela chora feio demais. Eu já vi ela chorando. Me erra, Vinícius. Tá, vamos continuar aqui, então. Roberto. Oi. São 6 temas. Vai ter algum tema com pergunta repetida? Ou vai ter alguma pergunta com tema repetida? Como você fala? Tipo assim, são 10 perguntas, né? São 6 temas de trabalho. Você falou que vai ter só 3 perguntas sobre o bate-papo. Então, sobra uma pergunta. Tá. Essa pergunta vai ser sobre... Por que só 3 sobre o bate-papo, você fala? É porque o senhor falou, hein? Ah, falou? Desculpa, então. Eu escutei 3. Não, para cada. Tá? Ignorar gafe em público. Vamos... Tá, é um para cada. É uma questão para cada seminário e uma questão para cada bate-papo. Fechou? Fechou. Então tá. Mais alguma dúvida? Não. Vamos conversar então um pouquinho sobre o curso? De uma forma geral, que eu gostaria até que vocês anotassem no cantinho de vocês, quase que assim, na porta do quarto, assim mesmo, assim, aqui em mesa, para nunca mais sair, sabe? Deixa eu comentar com vocês alguns pontos realmente importantes sobre o curso,
e como que funciona no norte, assim, ó, uma ideia que eu venho pensando em passar para vocês durante o curso, mas que a gente tinha outras prioridades, e eu vou aproveitar esse tempinho que a gente tem agora para a gente falar sobre isso. Tá? E aí, eu vou criar aqui algumas situações de acordo com algumas áreas de atuação. Quais seriam umas disciplinas assim, que vocês deveriam focar, o que vocês precisam saber, o que é importante. É claro que tudo é importante, mas o que é importante para cada uma das áreas, tá? Deixa eu contextualizar vocês aí. Presta muita atenção e aí qualquer dúvida me fala, tá? Conforme vocês forem avançando no curso, vocês vão perceber que os 4 primeiros períodos ele está relacionado a uma formação matemática e física, tá? Vocês vão perceber que tem muita matemática e física. Isso causará uma certa ansiedade em vocês, para quem é mais do lado prático, e causará uma grande satisfação para quem gosta mesmo de matemática e tudo mais. O foco maior estará realmente relacionado a disciplinas que envolvam matemática e física, né, as ramificações dos cálculos aí, das físicas. Mas aí, vocês vão perceber também. Vocês vão perceber que quando vocês estiverem fazendo o segundo período em metodologia da pesquisa, muitos desses assuntos que a gente tratou serão tratados novamente. Na prática, na maioria das vezes, isso só é tratado no segundo período. Então, dica, quando vocês estiverem fazendo a disciplina, vão perceber que essa disciplina é realizada junto com outros acadêmicos, sabe? De outros cursos e tudo mais. E eu tenho certeza, você posso afirmar com convicção para vocês, que eles não tiveram contato, na maioria das vezes, com o Prezi, com essas técnicas que a gente discutiu tanto, que vocês choraram no trabalho, qualquer situação nesse sentido, sabe? Eles não passaram por isso. Ele fala de uma maneira debochada tão chique. Não é? A Daniela, eu acho que a Daniela saiu, né? Bem na hora que eu falei dela. Não, ela tá por aí. Quem você falou de mim, Roberto? Meu computador acabou a bateria. Não, nossa, será que foi? Será que foi um acidente, essa situação? Meu computador acabou a bateria. Friamente calculado, né, Daniela? Falei nada não, nada demais, tranquilo. Quem é que ele falou de mim, gente? Pelo amor de Deus. Eu falo que é ele. Ó, depois dessa disciplina de produção e interpretação de texto, ou seja, aqui ó, no segundo período tem 2 disciplinas relacionadas a trabalhos acadêmicos, metodologia, pesquisa. Então, vocês preparem o psicológico nesse sentido, vocês vão passar de novo por muitas coisas que vocês já passaram agora. Isso é uma grande vantagem, tá? De verdade agora, falando mesmo, sério. Por quê? Porque muitas das demandas que vocês passarão, vocês já viram, então vai ser uma segunda chance de vocês fazerem melhor, tá? Calma, Welly, calma. Querendo ou não, aqui o foco é só esse, então, assim, em alguns aspectos, então, a preparação para o desenvolvimento dos trabalhos, ela acaba sendo maior, melhor. Por quê? Porque é realizado por professores que já têm um hábito aí grande, né, tem muita prática nessa área de conhecimento, e são mais relacionados a essa área específica. Então, não desanima não. Vocês vão perceber que, na verdade, são poucos os assuntos que não são tratados exatamente com a engenharia, né? É sempre uma minoria que tem essas 2 disciplinas. O terceiro período, que é o cálculo integral, o terceiro, ele é considerado por muitos dos 3, eu considero assim, ó, o primeiro eu considero difícil, no sentido de desafio, de a gente sair do ensino médio, ser cobrado como ensino superior e tudo mais, toda essa pressão que a gente sofre, esse impacto, tá? E aí, querendo ou não, quando a gente entra no segundo período, a gente já está mais acostumado, mais calejado, e como as disciplinas envolvem uma certa continuação, por exemplo, cálculo diferencial de várias variáveis, vocês estudarão muito do que vocês já viram em cálculo diferencial de uma variável. Diferente da física, aqui do Física 2, que é a fluido termodinâmica. Porque cada física aqui está relacionada com uma física do ensino médio. Então, mecânica newtoniana é a física do primeiro ano, fluido termodinâmica do segundo e eletricidade e eletromagnetismo do terceiro. É claro que não é exatamente igual, né, óbvio, ele é mais aprofundado, mas está muito relacionado com os conteúdos que a gente já viu no ensino médio. Então, quem quiser se preparar nesse sentido,
já sabe onde procurar aí os livros do ensino médio. Quando ele vai lá para o terceiro período, tem duas disciplinas do terceiro período que são famosas por serem mais puxadas. Na verdade, três. Cálculo integral, eletricidade e mecânica. Aí, o que eu quero prepará-los para isso. Quando vocês tiverem cálculo integral, qual é a disciplina que vocês utilizarão, tá? Vocês utilizarão em cálculo integral a disciplina de cálculo 1 e a disciplina de geometria analítica. Então, o que é legal vocês pensarem? Olha, é bom vocês já irem preparados, montarem um material de vocês para quando vocês chegarem nessas disciplinas que são mais puxadas. As três mais difíceis do terceiro período são essas, via de regra, tá? Roberto. Não é que de 6 tira 3, não. Estou falando para vocês que as disciplinas, elas têm uma relação, e eu estou antecipando para vocês essa relação, até para vocês se organizarem nos estudos, tá? Não é que elas são difíceis demais, não. É porque elas envolvem outras disciplinas de períodos anteriores. Então, quero que vocês se preparem para isso. Cálculo integral é geometria analítica e cálculo. Já vai, Gustavo. Eletricidade é a física do ensino médio do terceiro ano. É isso que você tem que estudar. Você não tem que estudar a física nem do primeiro período, nem do segundo, para fazer a disciplina de eletricidade e magnetismo. Foca na disciplina, no livro do ensino médio, terceiro ano. Em mecânica vetorial, vocês precisam revisar a geometria analítica na perspectiva das partes cônicas, né, retas, pontos, distância entre pontos. Vou colocar para vocês na ordem que vocês viram, tá? O que é importante em mecânica vetorial de geometria analítica? Ponto, reta, plano. Aí, a parte de cônicas ali, vocês têm que estudar tudo não, mas vocês têm que entender a dinâmica da rotação, por exemplo. Quando vocês vão de cônicas para quádricas, vocês começam a estudar ali os paraboloides, hiperboloides e, por exemplo, as esferas. Vocês viram algumas dessas coisas, por exemplo, a esfera, parábola, elipse, a gente estuda no ensino médio. E a gente estuda de novo em geometria analítica. Essa parte não cai em mecânica, então não preocupa com ela, preocupa com ponto, reta e planos. Preocupa com esses três assuntos para a mecânica, principalmente a parte inicial. E com a parte da física, tá? Leis de Newton, equilíbrio das forças, somatória das forças, e com a ideia de torque, que é o momento causado por uma força multiplicada por uma distância, que inclusive é assunto do ensino médio também. Eles conseguem. Eu sei que muitos, às vezes, não viram isso no ensino médio. Por que eu falo que isso é assunto do ensino médio? Porque se vocês pegarem um livro hoje do ensino médio, se vocês pegarem um livro, muitas dessas coisas, gente, basicamente todas essas coisas que eu estou falando, que é ensino médio, eu não vi na minha época do ensino médio. Não vi mesmo. Mas por que eu estou falando que isso é assunto de ensino médio? Porque o assunto de ensino, o livro de ensino médio, ele é mais fácil de entender do que um livro de ensino superior, sabe? Então, se vocês pegarem um livro do ensino médio para estudar um assunto que vocês terão que entender no ensino superior, vocês vão entender ele com mais facilidade, porque ele é mais didático, ele é mais simples, tem uma linguagem mais simples, então ele é realmente elaborado com esse intuito. Então, sempre que eu falar assim, isso é assunto de ensino médio, não significa que você tem que chegar no curso superior sabendo disso. Né? Um professor falava muito isso para mim. Mas você realmente não vai conseguir passar pela disciplina sem ter que estudar isso. Então, o que você faz? Em vez de estudar todos os assuntos em nível superior, você dá uma antecipada no material, nos estudos, pegando assuntos específicos do ensino médio. É claro que não dá para estudar toda a matemática e a física do ensino médio, né? Muita coisa. Mas você estuda esses assuntos que eu mencionei com livros em bibliotecas municipais e os próprios livros de vocês da época da escola, porque é mais fácil de entender esses assuntos no ensino médio do que esses mesmos assuntos no ensino superior, é óbvio. Façam isso que vocês vão entender o que eu estou falando para vocês fazerem, vocês vão ver que é bem mais fácil. Gustavo, se queria falar alguma coisa, pode falar. Tá. Quando a gente vai para o quarto período, a gente entra na engenharia civil, uma base para começarmos a tratar de assuntos específicos. Tá? A gente vai se ver de novo aqui em mecânica vetorial, para a alegria de vocês, né?
E aí a gente se vê novamente no quarto período em estruturas isostáticas e propriedade mecânica dos materiais. Faltou um Szinho aqui, né? Propriedade mecânica dos materiais. O que é Roberto, isso? então Oi, todo Beth. período a gente tem aula com você? Não, só no primeiro, no terceiro, no quarto e no quinto. E no sexto. Nossa, então no próximo período a gente está livre de você, Roberto. São férias de um semestre. Quase uma Tá licença. comemorando o quê? No quarto tem 2 matérias dele. Não, E no Sandy, quinto fica também. quieta. Deixa eu lembrar só do segundo por agora. Terceiro tem uma, que é mecânica vetorial. Aí no quarto tem estruturas isostáticas e propriedades mecânicas dos materiais. Quinto, análise de tensões e deformações, que ela substitui a resistência materiais 2. E estruturas hiperestáticas, que é a mesma do pessoal de análise estrutural 2. Aí no sexto período tem mais uma, que são as estruturas hipergeométricas, que é a análise estrutural 3. Tá? Primeiro, terceiro, quarto, quinto e sexto. Só. Depois, vocês estão livres de mim. Não vê, Gustavo. Laís, dá moral não, Laís. Eu sei que no fundo, bem lá no fundo mesmo, assim, quase nada, eles ainda gostam de mim, entendeu? Mas isso aí é o de menos. Ele é forte. Então tá. Quando vocês entrarem no quarto período, muita gente subestima a importância dessa disciplina aqui, ó, de cálculo numérico e programação, tá? E em programação, gente, eu queria que vocês anotassem e dessem uma olhadinha de um software que não envolve bem uma programação, mas é bacana de vocês introduzirem nesse assunto, relacionado ao MATLAB. Vou até escrever aqui. MATLAB. E aí, esse software aí, ele introduz o assunto programação, tá? E não sei se eu comentei com vocês sobre o Kennedy. O Kennedy era um potencial palestrante para vocês, infelizmente ele não pôde, até mesmo porque a empresa tem todo um trâmite legal lá para autorização das palestras, assim como é a do Miller. Por sorte a gente conseguiu a do Miller. Mas o Kennedy hoje, ele é programador, ele é engenheiro civil, faz mestrado na USP, no colégio de curso, estudou muitas disciplinas juntos, só que ele fez um intercâmbio nos Estados Unidos, fez um estágio lá nos Estados Unidos, uma empresa que foi comprada por uma empresa multinacional, e ele hoje presta serviços para essa empresa. Essa empresa trabalha com pessoas do mundo inteiro, no desenvolvimento de tecnologia, e tudo isso está relacionado à programação. Esse assunto programação dentro da engenharia civil é muito forte, principalmente para quem tem interesse em mestrado, doutorado, em trabalhar em grandes empresas, tá? Então, programação, linguagem de programação, para quem, assim, de verdade mesmo, para quem sonha grande com a engenharia civil, é muito importante vocês estudarem para isso, tá? Mas eu não uso isso na construção de casinhas aí, né? Você pode até usar, né? Existe um parâmetro dentro do próprio Revit que você consegue programar dentro do Revit, criando parametrização de propriedades, de estruturas, para que você, como posso dizer, você configure o Revit para trabalhar do seu jeito, né? Você configura ele para ter ali definições pré-estabelecidas, ele ganha tempo, ele é otimizado, isso tudo você consegue fazer a partir de uma linguagem de programação interna. Então, esse assunto é muito legal, tá? Tudo dentro da programação, é óbvio que vocês não vão ver tudo isso, que vai ser basicamente uma introdução, mas quem tiver interesse em já começar a olhar sobre isso, dê uma pesquisada sobre um assunto chamado de linguagem de programação C++. É uma linguagem básica, assim, eu realmente não entendo muito dela, mas para quem pensa nisso, é quase um assunto introdutório, tá? Linguagem de programação C++. Dá uma pesquisadinha sobre isso, vocês vão ver que ela está em basicamente tudo que a gente trabalha aí em nossos computadores, a linguagem de programação, ela está envolvida. E é bem legal, principalmente para quem gosta de raciocínio lógico, tá? Estruturas isostáticas, ela é uma continuação, vamos dizer assim, de mecânica vetorial. Ela é a base da análise teórica de estruturas, sob o foco da geometria estrutural. Os mesmos materiais 1, que é essa propriedade mecânica dos materiais, ela está relacionada
as próprias propriedades em si. Então, ele foca no material, aço, concreto, ele faz uma análise da propriedade do material, ele foca na essência, não na geometria. Então, análise estrutural, 1, 2 e 3, nesse caso de vocês, estruturas isostáticas, hiperestáticas e hipergeométricas, ele foca no comprimento da estrutura e na seção transversal dela, né, que é ali, como eu olho o celular assim, eu tenho um comprimento, e quando eu olho ele assim, é a seção transversal, tá? Só para vocês entenderem. Existe uma definição de longitudinal e transversal. Longitudinal é na direção do eixo do elemento, transversal é quando eu corto esse objeto e olho ele de frente. Vocês viram isso aí? Vocês vão ver isso um pouquinho em desenho também. Essa perspectiva, corte, tudo mais. E aí, vocês têm uma vantagem interessante. Que língua é essa? Entendo pouco? Eu entendo pouco ou estou entendendo pouco? Você não entendeu o que eu disse, Gustavo? Deixa eu abrir o chat aqui. É porque, gente, é coisa que vocês vão ver lá na frente, tá? Então, queria que vocês anotassem algumas dessas coisas para vocês se organizarem. Eu estou antecipando para vocês aqui. Legal, Daniela, eu também não tinha visto antes de entrar na graduação, não. Só antecipando para vocês se organizarem para o futuro, tá? Se vocês verem isso antes de terem contato direto, vocês terão aí uma grande vantagem, tá? Algumas disciplinas gerais, como politização e cidadania, aqui a gente tem noções gerais de direito e justiça, são disciplinas que elas são comuns a vários cursos, então essas disciplinas elas são grandes oportunidades para vocês aí criarem uma rede de relacionamento multidisciplinar, tá? Com outros cursos. Não subestimem essas disciplinas, porque pode ser que seus futuros clientes, parceiros, sócios estejam aí, ó, nessas disciplinas comuns, tá? Aconteceu comigo, não foi só uma vez, aconteceu comigo na disciplina de teologia, conheci um cara muito fera da arquitetura, e depois a gente até começou um negócio juntos. Aconteceu comigo de eu fazer parcerias também na aula de português. Então, nessas aulas que parecem ser mais leves da área de humanas, assim, vamos dizer assim, elas parecem que são as disciplinas que eu fiz o maior número de contatos no curso. Quando você entra no... Ô, Roberto. Oi, Laís. Essas aulas a gente pega, então, com outras turmas? Pega com outras turmas também. Quando ele fala assim, agregados de aglomerantes, análise de tensões, projeto de estradas, aqui no 5º período, ó, eu acho que para quem é da área prática, assim, eu vejo muito perfil prático em muitos de vocês, né? Muitos de vocês têm um perfil prático. Vocês vão gostar demais, assim. Vocês vão realmente... É nesse momento aqui, depois de 2 anos, que a gente mergulha de cabeça nos assuntos relacionados ao curso. O projeto de estradas é uma disciplina que me chamou muita atenção na época. Gostei demais, tá? Demais mesmo. E eu também acredito que muitos de vocês vão gostar muito dessa disciplina, assim como essa aqui, que é conhecida como materiais de construção, tá? Então, aqui vocês vão estudar as propriedades de materiais relacionados ao concreto em si, argamassa, noções gerais de reboco, essas noções gerais aí de concreto, argamassa, cimento, vocês estudam um pouquinho sobre isso, inclusive quem que tinha comentado que trabalha, o Vinícius, né, que tinha comentado que trabalha numa empresa aí de fábrica, né, de cimento, é isso, Vinícius? Eu. Pois é, eu acho que aqui você vai... Aí, Vinícius, o que eu te aconselho, assim, falando especificamente para você? Essas disciplinas que você vai ter uma facilidade grande por já ter trabalhado com elas, te aconselho a ser monitor delas, tá? Por que a experiência de monitoria ela é tão importante? Oi, Vinícius? Começar a cobrar caro para ajudar a galera. Começar a cobrar caro. Por que a experiência de monitoria ela é importante, tá? Deixa eu te explicar. Toda experiência que você tiver na área de relacionamentos institucionais ou fora da instituição, que envolve uma dedicação, que mistura capacidade, ou seja, habilidade técnica, conhecimento com ações voluntárias, é muito bem vista no mercado de trabalho. Então, se você é alguém que tem domínio
e ainda contribui com o seu meio, sociedade, o seu ambiente, os colegas de curso, com a instituição e tudo mais, em qualquer empresa isso é muito bem visto. Então, não sei se eu comentei com vocês sobre como foi o meu processo seletivo para entrar em Furnas, eu falei para vocês como é que foi. Eu estava empatado com um cara que estava, na verdade, com notas melhores do que as minhas. Eu comentei com vocês sobre isso. Não, você não falou disso aí, não. Não? Na banca lá do processo seletivo, falaram o seguinte: olha, o seu currículo é bom, igual de todo mundo aqui, né? Você tem notas boas, tem alguns históricos, porque lá é por eliminação, né? São 5 fases. É a análise de currículo, é a prova de Word, uma prova de Excel, uma redação e uma entrevista. Então, 5 etapas, processo seletivo. E aí eles vão eliminando etapa por etapa. E na última etapa da entrevista, eu estava em segundo lugar na pontuação, descobri isso depois. E aí me perguntaram por que eu tinha orgulho, né? O que eu tinha feito, que eu tinha orgulho de falar para eles, no sentido de que, tá, beleza, é bom, mas o que você fez com isso que você desenvolveu, com essas habilidades, competências, com esse conhecimento, o que você fez com isso? O que você tem orgulho de ter feito com isso, fora da sala de aula, que você gostaria de compartilhar com a gente? Na época, eu acho que eu estava no 6º período. Né? Então, o que vocês falariam? Né? Tem que ter alguma coisa para contar, uma história. Nesse caso do Vinícius, por exemplo, poderia ser a monitoria voluntária, desenvolvimento de uma apostila, né? Coisas extras. Coisas extras são coisas que te tiram dos medianos, né? Que a gente define como medíocre. Medíocre é uma pessoa mediana, média. E ninguém gosta de ser chamado de medíocre, né? Mas a gente tem comportamentos médios. Em algumas coisas a gente se destaca, tá? E nessas coisas que você se destaca, vocês têm que aproveitar a oportunidade e criar aí um currículo legal. Inclusive, foram só uns 2 ou 3 que me enviaram aí um convite no LinkedIn, tá? Não deixem essas oportunidades passarem batido, tá, gente? Enviei para vocês o contato do Maicon, parece que eu acho que um ou outro que mandou mensagem para ele. Manda mensagem pro cara, só se apresenta, fala que assistiu a palestra dele, que gostaria de manter contato quando ele estivesse aqui na cidade, para ele, ou em alguma cidade de vocês, para vocês acompanharem ele em uma licitação, por exemplo. Olha só que legal que seria, né? Ele está rodando nessas cidades todas, agora mesmo ele está em Israelândia. Quem é de Porá, por exemplo, poderia fazer uma visita e um acompanhamento com ele. Imagina que legal que seria. Né? Pô, pode Roberto, falar. essa monitoria aí que você falou, o negócio de criar uma apostila, ajudar a galera, já pode ser desenvolvido desde agora, assim, que nem esclarecendo Pode. dúvidas do pessoal, da nossa turma aí, ou de alguma outra turma que tem interesse em saber sobre como é Pode. produzido. O que acontece? Na prática, você só pode ser monitor oficial de uma disciplina a partir do momento em que você já tenha feito essa disciplina e tenha sido aprovado, inclusive com mérito, vamos dizer assim. Mas, o que a gente pode fazer com esse conhecimento que você já tem, mesmo não tendo feito a disciplina? Você pode desenvolver uma apostila, sabe? Você pode desenvolver uma apostila, vai ser uma publicação institucional interna sua, de um material desenvolvido por você mesmo antes de ser feita a disciplina. Você vai receber um certificado por isso, uma contribuição sobre o curso, e você tem ali agora um registro acadêmico que te respalda como alguém que fez algo com o conhecimento que tinha. Isso é muito bom, entendeu? Aí eu tenho que ir na instituição, mostrar minha ideia, isso aí assim, não, né? Não, você pode conduzir o processo em si como se fosse uma iniciativa acadêmica autônoma, entendeu? Independente. Ah, tá, entendi. Só desenvolver e apresentar a proposta, sabe? Assim, te aconselho a procurar o centro acadêmico para ele te dar ali um amparo, no sentido de parceria. Né? Você não precisa colocar o centro acadêmico e tudo mais, mas seria interessante até para você ter algo a oferecer, porque muitos dos membros do centro acadêmico, mesmo que já estão lá na frente, não tiveram a experiência que você teve aí no seu trabalho, entendeu? Então, muitos estão vendo a disciplina só agora, outros nem viram ainda, e outros também, mesmo que tenham visto, não têm o conhecimento de quem vive nisso, entendeu? É que nem eu tava falando pra Dani, mas pra Sandy, na verdade, tava conversando com a Sandy. A visita técnica, quando vai muita visita lá na fábrica,
A maioria da visita é dentro de um ônibus, a galera não tem a oportunidade de saber como a gente faz. Então, que nem eu tenho a experiência de estar lá dentro, eu creio que para ajudar a turma seria melhor, porque eu posso fazer vídeos do como é que é a produção de cimento, fazer vídeo de tudo. Você podia criar um canal, né, cara? Isso. Não, não um canal, porque eu não posso expor a fábrica, né? Porque é código de conduta. Mas eu posso fazer alguma coisa explicando, mostrando Sei, algumas imagens que não exponham tanto a fábrica. sei. Uns recortes, né? Isso. Algo que não mostre logotipo ou peça autorização lá do RH, mas que facilite o entendimento de todos aí depois. O que eu gostaria de enfatizar com vocês? Cada um tem um perfil muito diferente, eu percebi isso, inclusive nas aulas, mesmo na instituição. Como eu já tive contato com muita gente de início de curso, depois eu vi essas pessoas sendo direcionadas, muito provavelmente vocês vão atuar, o perfil comportamental não muda muito no decorrer do curso, sabe? Então, quem é técnico, quem hoje é técnico, muito provavelmente vai continuar tendo um perfil técnico. Quem é ligado a essas questões acadêmicas e sociais vai continuar sendo ligado às questões acadêmicas e sociais, e isso vai definir o seu próprio perfil profissional. E eu mesmo, eu comecei com um perfil um pouco técnico, mas eu sempre fui meio, assim, de conversar muito e tudo mais, tanto que a Lucivânia, que foi minha professora de História, e a Célia Maria, minha professora de Geografia, o Ovidio, professor de Sociologia, eles achavam que eu tinha que ir para a área de Humanas. Imagina, eu, na área de Humanas. Mas, por quê? Eu uso muito isso no meu dia a dia. Então, você, por exemplo, Vinícius, que é mais técnico, você tem que explorar essa sua facilidade, esse seu acesso, sabe, da melhor forma possível. Mas não significa que você não possa também contribuir. Então, você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Existe até. Tem que ir para o direito, Gustavo, mas eu penso ainda em fazer psicologia, ainda não pensei essa possibilidade, eu acho que é bacana. Ô, Roberto, outra Mas aí, também que eu posso dar ajuda é na química aplicada, né? Devido ao curso de química, pode. isso, a gente tem química aqui, ó, tá vendo? No quarto período, inclusive, Eu tá? vi aí, por isso que eu tô falando, é porque com o curso E de estuda química. muita reação condrolânica, muito relacionado às análises de. a- assim, ele vai ali na essência, na base da química, né, nas relações básicas, atômicas e tudo mais, mas aí ele passa ali por oxidação e vai até ali um pouquinho das reações. E a gente foca depois um pouco mais no quinto e no sexto período nas disciplinas de agregados e aglomerantes e argamassas e concretos, mas a base é a química, com certeza. Então, se você conseguir ajudar em química, você já pode começar a trabalhar nisso agora, inclusive porque isso é do quarto período, né? Então já é no ano que vem aí, tá bem perto. Se a gente parar para pensar sobre o quanto o tempo passa rápido quando a gente começa a desenvolver alguma coisa, pode focar então na química. Te aconselharia a focar em química, claro, preparando o terreno ali para reações envolvendo cimento e tudo que você já tem experiência aí, sabe? Eu acho que você poderia investir nisso, sabe? Pegar essa linha aqui, ó. Para te dar um exemplo da linha que eu queria desenvolver com vocês, no seu caso, o que você faz? Você pega química, agregados de aglomerantes, argamassas e concretos. Depois você poderia pensar um pouquinho ali na questão dos solos também, não sei se você gostaria, eu acho que sim, é uma área muito interessante. Começa aqui em fundamentos da engenharia geotécnica. Como você tem facilidade com concreto e materiais de construção, se você unir essa facilidade com a análise relacionada a solos, você poderia ser um engenheiro que investisse, por exemplo, em fundações, em barragens, solo, para contenção em fazendas. Então, você poderia seguir essa linha, por exemplo. Seria uma grande linha de atuação, porque realmente são poucos os que entendem de concreto e solos combinados. Difícil achar profissionais dessa área. E aí eu acho que seria uma boa área para você, como, por exemplo, obras de infraestrutura, que nada mais é do que a combinação de terraplanagem com pavimentação. Então, se você for para essa área de infraestrutura, é óbvio que você tem que investir um pouquinho ali
em topografia e em projeto de estradas, por exemplo. Então, é isso que eu queria criar essa provocação mesmo em vocês. Quais são as disciplinas dependendo da área de atuação profissional, tá? Estou usando o Vinícius como exemplo, porque ele está participando aí da discussão. Mas todas essas disciplinas aqui, vocês podem traçar uma linha e ir focando em assuntos específicos. É claro que vocês precisam ter uma noção geral de tudo, mas na área que vocês decidirem atuar, conforme vocês forem evoluindo no curso, ou conforme a área que vocês acham atraentes hoje, vocês precisam ter mais foco, sabe? Então, quem pensa em estruturas tem que seguir uma linha de disciplinas, tem que ser muito bom, tá? Quando você não sabe, o que é normal, Gustavo, o que você faz? Você experimenta, tá? Você tenta. Não, vou investir aqui em cálculo, pegar essa linha de cálculo aqui. O que é bom para o cálculo? Onde que ele me ajuda? Você pode ser direcionado para a área do orçamento ou para o engenheiro calculista, que investe ali na área de, por exemplo, estruturas. Então, quem tem facilidade com as disciplinas iniciais de cálculo, tende a ir para a área de estruturas. Aí pega aqui, mecânica vetorial e termina lá no último período, na área de pontes para grandes estruturas, e para menores estruturas, talvez ele vai um pouquinho para a área de projeto estrutural, concreto armado, tá? Então, eu queria realmente provocar essa elétrica, tá? Aí, Daniel, o que você investe, tá? Tem que investir pesado na disciplina de eletricidade e eletromagnetismo do terceiro período. Te aconselho a já procurar o livro do ensino médio, do terceiro ano de física, já dar uma folheada nele, focando ali aí você vai ter que gerar uma linha ali de raciocínio, tá? Você vai ter que começar com a ideia de corrente elétrica. Vamos traçar uma linha aí, Gustavo. Legal a participação aí no finalzinho, gente. No caso da Daniele, tá travando? Tá travando para mais alguém, gente? O áudio ou a imagem? Pra mim, não tá travando, não. Tá, eu vou continuar aqui, Daniele. Qualquer coisa depois você pega a gravação, a gente pensa e discute sobre isso. Tá. Vou falar aqui um pouco mais devagar, então você investe na disciplina de eletricidade e eletromagnetismo. Investe nela. Depois, lá na frente, você tem a disciplina de instalações elétricas, do sétimo período. Existe um lapso aqui desse assunto entre o terceiro período e o sétimo, é óbvio. Por quê? Porque a disciplina de instalações elétricas, ela envolve outros fatores. Então, você que tem interesse em atuar nessa área, o que você tem que fazer? Você tem que investir forte até o terceiro período na base relacionada à eletricidade, o eletromagnetismo de uma forma geral, tá? Eletricidade e magnetismo. E depois do terceiro período, o que você faz? Você vai fazer cursos e vai investir em atuação, seguindo aquela ideia que o Marco sugeriu, por exemplo. Oferece serviços de levantamentos elétricos, de consultoria. Pode sim, Daniel, pode sim. Depois você pega a aula gravada. Só para finalizar a ideia aqui para você. Entre o terceiro e o sétimo, investe ali em experiências profissionais que poderiam te ajudar, mesmo que seja meia hora, uma hora por dia, esse contato com os materiais elétricos, que eu acredito que você já tenha contato, e com os softwares relacionados a essa atuação profissional. Quais são os softwares da área da engenharia elétrica, tá? Da engenharia elétrica não, né? Da área da elétrica dentro da engenharia civil. AutoCAD, que é o óbvio, e tem um outro chamado Lumine, que é um software relacionado a projeto elétrico, tá? Tem vários, né? Mas o legal é o Lumine, para você dar uma olhada. Legal isso, seu pai já trabalha. E aí, depois, quem trabalha com a parte elétrica e é engenheiro civil, eu aconselho a atuar também com instalações hidrossanitárias. Parece que não tem nada a ver, mas são projetos relacionados são considerados projetos complementares, né? Estão dentro dessa área de instalação hidráulica, elétrica, bombeiros, e é uma área que quem pega um projeto acaba pegando todos. Então é importante, você que tem interesse em eletricidade, investir também um pouquinho em instalações hidrossanitárias, porque elas costumam ser adquiridas como um combo, vamos dizer assim, tá? Se você realmente não tiver interesse nesse sentido, já teria que procurar um parceiro aí para abraçar essa área aqui, para vocês pegarem juntos esse projeto, porque ele costuma realmente ficar com um projetista só, tá? Então,
forma geral, tá? Eles não costumam separar o hidráulico do elétrico, não, a maioria das vezes. Tá? Gustavo, a área de humanas, tá? Tem a linha da docência em si, que querendo ou não tem um lado humano muito forte, mas tem a área que a gente... Na verdade, a engenharia civil é a engenharia mais relacionada à área humana de todas. É a que mais está relacionada a relacionamentos interpessoais. Pode parecer estranho o que eu vou te falar agora, Gustavo, mas talvez o lugar mais humano dentro da engenharia civil é a obra. Né? E tem facilidade com relacionamentos de uma forma geral, conversar com as pessoas, de se comunicar e tudo mais. É muito interessante cogitar a possibilidade de ir para a obra, sabe? Por quê? Porque você, sendo alguém comunicativo, você vai achar muito tedioso, né, ficar em escritório, trabalhar com questões burocráticas, com projetos e tudo mais. Óbvio que é importante você também projetar enquanto você está na obra, é importante você ter as duas experiências. Mas, então, eu acho que a sua área aí seria a obra. No seu lugar, eu faria exatamente o que o Marco sugeriu. Chegar numa obra, oferecer um serviço de análise de desperdícios, gratuito ali, para ficar ali, ficar respirando o ambiente, para ver o que você pode melhorar naquele ambiente, tá? Funciona muito isso, funciona muito bem, mas é claro que não adianta se for uma coisa muito forçada, então tem que estar relacionada ao seu perfil. E eu acredito que esteja, eu acho que seria interessante, tá? Sandy, essa análise de desperdício, com o entulho, tá? Com o material que está sendo desperdiçado. Muito bom. Entulho, material desperdiçado, desperdício de recursos, desperdício de tempo, colaboradores mal colocados, mal distribuídos, isso é muito comum, tá? Gustavo vai sair da sua cidade, na cidade da Sandy, aí está enrolado, hein, Gustavo? Mas é legal mesmo quando vocês se organizarem para cada um conduzir o processo dos seus ambientes e depois trocar ideias, né? Claro que ajuda muito. O que mais? Quem mais tinha perguntado alguma coisa aí? É isso ou alguém tem mais alguma sobre eletricidade? Pode falar, Daniela. Se você quiser ativar o seu áudio, talvez até facilita aí a sua dinâmica. Se eu começasse um curso hoje com o meu perfil, tá? Não quero forçar vocês a nada, mas se eu começasse o meu curso hoje com o meu perfil, a primeira coisa que eu ia fazer... Legal, Daniela, já respondo. Primeiro eu preciso saber o que você já sabe, assim. Seu pai trabalha, já vai respondendo aí. Seu pai trabalha com loja de materiais. Talvez não atuar com meu pai, é uma boa, mas deixa eu entender. Seu pai atua com a área de execução de instalações elétricas ou ele tem uma loja de materiais elétricos? Responde essa aí pra mim, por favor. Não, Roberto, é porque, tipo assim, é porque a internet tá muito ruim mesmo. Espero que eu tô saindo, nem eu, é a internet aqui. Tipo assim, meu pai trabalha com questão de eletricidade, ele é eletricista. Aí, no caso, se eu for para ficar por dentro da área, tipo, vendo como é que ela atua, o que que ele usaria, como assim? Seria mais ou menos nesse tipo? Acompanhando ele, vendo o desenvolvimento do serviço dele, como que ele faz os cálculos para estar sabendo quantos metros, instalação. Isso. É por aí. O que acontece na prática? Assim? É claro que eu imagino que o relacionamento seja muito bom, mas é muito interessante você procurar alguém que seja um pouco mais neutro do que alguém que seja da família. Por quê? Porque, por exemplo, querendo ou não, eu convivo com vocês, a gente tem um laço legal aí, eu considero muito, e tenho muito carinho por vocês, mas quando vocês estão ali sofrendo, eu não fico com dó, eu vejo que faz parte do processo. Então eu fico brincando com vocês, falando, se vire e tudo mais, porque isso vai fazer vocês procurarem mais. Se for alguém muito próximo, talvez, querendo ou não, essa proximidade atrapalhe um pouco o seu próprio desenvolvimento. Em outras palavras, existem aí os famosos vícios, sabe? Que ele poderia acabar te passando como respostas pela experiência dele, que seriam atalhos, que seria legal antes de você enfrentar o problema, antes de receber a resposta, sabe? Entende o que eu quero dizer? Então, o que é legal? É legal você acompanhá-lo e tudo mais, é muito importante, seria muito bom mesmo, eu te aconselho, inclusive, a fazer isso, mas sempre que possível, tenta ver a situação com a sua própria perspectiva, pensa você em uma solução,
Ou seja, tenta resolver o problema antes de ver a resposta. Isso que vai fazer com que você realmente absorva o máximo possível, sabe? Por quê? Porque aí quando você elaborar a sua resposta, você vai ver que, primeiramente, óbvio, vai estar muito fora do que poderia ser, né? Tô lendo a mensagem aí, Gustavo. Mas é legal você quebrar a cabeça por conta própria primeiro, sabe? E depois procurar uma consultoria com ele ali, porque aí você vai até absorver melhor a informação que ele vai te passar. Isso é legal. É muito bom quando tem alguém próximo, assim, Ah, tá? Eu acho que seria o ideal. entendi. Mas eu acho que ele é igual a você, não fica com dó também, não, Ah, Roberto. O não, então coração de vocês dois é quase igual. tá ótimo. Perfeito. Véio. E não subestima a possibilidade de ir para a área de instalações hidrossanitárias, tá? Para você ir para essa área, você vai ter que dedicar aqui, ó, em fluidos e termodinâmica do segundo período. Depois, você vai ter que dedicar aqui no quinto período, no sexto período em mecânica dos fluidos. Aí vem hidráulica e hidrologia. E cadê? Hidráulica e hidrologia. Tá, aqui saneamento básico. A área de pega tudo que está relacionado a instalações hidrossanitárias, desde a captação até a distribuição. E aí, obviamente, você finalizaria ali com instalações hidrossanitárias prediais. Essa área de instalações hidrossanitárias. Por quê? Porque se você realmente ficar boa nesses dois assuntos, você vai conseguir muitos projetos e muitas obras de execução, porque estão relacionados a um combo aí de projetos complementares, e dentro desses dois projetos estão também aí um projeto de bombeiros, tá? Então, existem, basicamente, para quem trabalha aí com projeto e obra, existe essa possibilidade de você ser alguém que executa a obra, existe a possibilidade de você ser um projetista estrutural, tem a parte do projeto arquitetônico, mas eu realmente acredito que haverá uma tendência do projeto arquitetônico ficar exclusivamente com a arquitetura, o que não é estranho, né? O próprio nome já fala, ele é um projeto arquitetônico. Então, se fosse para eu apostar hoje, eu não apostaria em projetos arquitetônicos. Eu apostaria em projetos complementares, ou em projetos de estruturas, ou execução da obra, e ali eu me capacitaria para trabalhar junto com uma equipe diversa, multidisciplinar, pelo BIM, né, que é um assunto que vocês vão ver aí mais adiante, principalmente no terceiro período. Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês hoje, seria isso: de vocês respirarem um ambiente que vocês acham que vão participar. Então, Gustavo, você não sabe o que tem que fazer? Vai para a obra, vai lá ver como é que é, vai conversar com as pessoas, vai respirar um ambiente, propor soluções, tentar otimizar os processos, reduzir as despesas. Quem sabe, se você provar para aquela pessoa que você conseguiu reduzir a despesa dela, ela te paga ali ela te dê um retorno financeiro. Isso acontece. Roberto, se eu sair agora, eu perco a presença? Deixa eu fazer a chamada. Deixa eu fazer a chamada aqui rapidinho. Frequência, ativem o áudio, por favor, para a gente ter uma dinâmica mais organizada aqui. Presente. Presença. Presença. Espera aí, André Pérez. Roberto, acha meu nome e eu não respondo é por causa da internet, tá? Estou aqui. Eu coloquei presença para você. Carlos Henrique. Obrigada. Kleber Alves. Presente. Caladinho hoje, Kleber, o que foi? Cansado, cheio de coisa pra fazer. Imagino, cara. Hoje Douglas eu- Gomes. Presente. Firma aí. Manuel, Fábio Manuel, Gustavo, Guilherme Tavares, desculpa, pulei o Guilherme. Presente. Tavares. Gustavo Siqueira, Henrique de Oliveira, Presente. Henrique Souza, Presente. João Luiz, Jordana, Laís. Laís? Cadê a Laís? Luiz Gustavo, Opa! Salve! Marco Antônio, Paulo Alcântara, Paulo Henrique do Nascimento, Presente. Paulo Alcântara, Pedro Henrique, Ô, tamo aqui, Roberto. ó, o cara aí, Sandy, Vinícius Barbosa,
Eu tô aqui, presente. Sandy acabou de sair da reunião, mas não respondeu. O A Ender? internet travou aqui. Presente, Ah, Roberto. beleza, o Ender. O Erley? O Erley, não? Ô, Luiz, Oi. não, cadê? Quem falou que a internet travou? Ah, A é minha. meu, não? João Luiz, foi o João Luiz. A internet do João Luiz está travada desde o início do semestre, né, João Luiz? Esse cara é mala. Ah, que isso, professor? Pegou pesado agora, hein? Pesado, hein? Pesado, né? Ô, Roberto, a Cara, internet da Sandy é ruim. como é que é? A internet da Sandy é ruim, ela fica entrando e saindo em toda a aula. Pode avisar que ela tá com presença, tá? Pra tranquilizar ela aí. Eu tô usando só os dados Obrigado, móveis, Vini. professor. Eu tô trocando de internet aqui em casa, eu tô usando só os dados móveis. Sei. Tá implantando uma torre aí no Araguaia agora, é? Não, eu coloquei fibra aqui em casa, aqui na cidade, coloquei fibra aqui em casa, tô esperando eles instalar. Entendido. Coloquei presença aqui. Tá. Deixa eu ver aqui o histórico. Acho isso muito bom, sabe? O Se Vira. Eu acho isso tão confrontante. Como funciona a eletiva e a optativa? Eletiva, ela é uma disciplina que ela é da área de conhecimento da engenharia civil, complementar. Então, via de regra, é feita aí uma mini votação entre os professores e alunos, de uma forma geral, e define aí qual é a disciplina que seja do interesse da turma. Então, é eleita uma disciplina para que ela seja cursada. Aí vocês escolheriam dentre essas três aqui, ó, barragens, compatibilidade de projeto na construção civil e concreto protendido. Hoje, na perspectiva de vocês, qual disciplina vocês fariam? O que é concreto protendido? Segunda. Concreto protendido, Vinícius, basicamente, ao invés dele ter barras de aço ali, ele tem cordoalhas de aço. Ele tem cabos de aço dentro do concreto que são tracionados, fazendo com que a minha laje ela tenha o que a gente chama de flexão negativa. Então, a laje ela fica para cima e depois que o cabo, com o tempo, né, depois que ele enfim, depois que ele é tracionado, e aí eles cortam esse cabo, e ele vai voltando gradativamente com peso próprio, e o concreto ele vai dando a pega, a sua laje ela fica com uma flecha menor. Para que serve essa tecnologia? Ela serve para você reduzir os elementos estruturais. Então, você reduz o número de pilares, o número de vigas. Qual é a vantagem disso? Para o mesmo ambiente, você tem menos vigas e menos pilares. Então, você tem a possibilidade de instalar grandes ambientes sem elementos estruturais te atrapalhando. É uma solução muito adotada por quem quer vencer grandes vãos, sem ter aqueles pilares no meio da sala demais, aquelas vigas, mesmo que sejam as vigas invertidas, que ficam para cima, elas acabam atrapalhando o ambiente, né? Porque a viga é exatamente o que vai separar o seu ambiente, já que ela fica ali um pouquinho para baixo, na maioria dos casos. Então, se eu conseguir eliminar uma viga, eu consigo fazer um grande ambiente aqui e eu consigo também vencer grandes vãos, sem que tenha ali uma viga. Então, o concreto protendido, ele não é tão recente assim, mas ele tem ganhado espaço no mercado, exatamente pela ideia das salas comerciais, ou por apartamentos de alto padrão, em que os ambientes são muito grandes. Então, é uma tecnologia aí da área estrutural que está sendo muito difundida, tá? Ainda tem muito mercado a ser explorado nesse sentido, mas já é uma coisa que não é mais futuro, já é compatibilidade de projetos. O crédito protegido é massa, compatibilidade de projetos também. Vocês têm que decidir isso aqui lá no final do curso. Tá? Mas está muito relacionado ao seguinte: barragens aqui para a gente, eles atuariam aqui basicamente nas fazendas, né? Porque a gente não tem atuação profissional na construção de grandes barragens aqui.
nossa região. Mas existem muitas contenções de terra aí, as fazendas aqui da vizinhança, em todos os municípios aqui da região. Compatibilidade de projetos está relacionado com a ideia de vocês trabalharem em todos os projetos, tem muita plataforma, solução BIM, está relacionado para quem pensa em atuar aí na área de projetos. Né? O Concreto Protegido é uma solução que eu acredito que vai ser muito ainda difundida no interior, está muito ainda nas capitais, é um mercado a ser explorado, tá? E principalmente essas casas aí com um padrão mais elevado, eu ainda acredito que vai chegar aqui. Ainda é uma tecnologia um pouco cara, né, porque é um pouco... tem algo a ser desenvolvido no sentido de redução de custos, mas realmente acredito que 4 anos, 5 anos, basicamente, isso aqui vai estar bem difundido por aí. Acho que seria interessante pensar nessa possibilidade também. São realmente assuntos muito bons de serem pensados. A disciplina optativa, elas são disciplinas gerais, disciplinas de áreas comuns, que também é quase a mesma ideia do processo da linha de raciocínio, mas para o nosso caso aqui, as duas mais óbvias seriam aí, o Office avançado ou o raciocínio lógico. Essas duas disciplinas, principalmente vocês, matrícula 2019, elas também são comuns em outros cursos, e essas 3 disciplinas aqui específicas, elas estão em todos. Então, nesse caso, fica a critério de vocês qual que é do interesse, se é Libras, Office ou raciocínio lógico. Qualquer uma que vocês escolherem aqui, ela já computa. Então, não precisa a turma inteira fazer aquela disciplina, como é o caso da específica. A eletiva aqui. A eletiva tem que ser feito um chave ali, tem que combinar qual é a disciplina que vai ser feita e fazer essa única disciplina para a turma inteira. Na optativa, não. Vocês podem fazer qualquer uma que seja do interesse de vocês. Por exemplo, direito vai muito para essa área de Libras aqui. A área de humanas é muito para Libras. A linguagem importante, inclusive na área da inclusão. Mas para a área específica da engenharia, acredito, hoje, os veteranos hoje fazem essa disciplina aqui, raciocínio lógico, para vocês terem ideia. É a disciplina da Discord. Sim, seria. No caso das optativas, sim, tá, Santi? Aí você vai estudar lá, por exemplo, no caso de Libras. Você estudaria lá no curso de... vamos pensar, tirar o curso de engenharia aqui. Você estudaria Libras na área lá da pedagogia, na área da docência. O Office aqui poderia ser trabalhado, talvez, na arquitetura, muito utilizado, muito importante. Na verdade, o Office também é importante. Eu estou dando um exemplo. Raciocínio lógico, talvez ele na área da contabilidade, o próprio direito também tem raciocínio lógico. Então, são vários os cursos, na verdade, todos os cursos de matriz de 2019 têm essas 3 disciplinas aqui. Então, é só vocês escolherem a disciplina e ver qual é o curso que adotou qual dessas. E aí, ir lá e cursar essa disciplina na turma específica. Certo? Seriam sábados básicas? Não, tem que... Nesse caso, sempre depende, tá? Tem que analisar se a estrutura, se a disciplina ela é híbrida, se é presencial, tá? Tem que ver. Via de regra, a minha intenção não é colocar aula aos sábados no curso de engenharia civil, tá? Somente para quem estuda na noite, até mesmo porque muitos trabalham no sábado pela manhã. Tá? Certo, gente? Agradeço aí, viu? Como é que é, o Vinícius? Agradecemos não ter aula no sábado. Quando eu assumi a coordenação, foi uma queixa muito grande, porque existia uma distribuição de aulas, inclusive sábado à tarde, sabe? Isso se justifica na época, era realmente necessário, até pela função da disponibilidade dos professores e tudo mais. Mas isso mudou muito, então hoje é possível que as aulas não sejam sábados, que a gente consiga aí preencher toda a nossa carga horária durante a semana, isso é importante. Gente, assim, tinha alguns assuntos, assim, diversos para falar, isso depende muito da área de atuação de vocês. Vocês vão ver aí durante o curso que é uma área muito ampla, e vocês não precisam definir exatamente o que vocês vão cursar, ou o que vocês vão aperfeiçoar, mas é muito importante vocês seguirem uma linha,
sabe? Falar, eu não sei o que eu quero, mas eu vou investir um pouco nisso aqui, que seja obras, por exemplo. Já começar a respirar isso, procurar saber quais são as habilidades, as competências necessárias, quais são os assuntos que o pessoal estuda, quais são os softwares que vocês precisam ter, tá? É importante vocês começarem com isso agora, o quanto antes. Por quê? Porque quando vocês estiverem lá na disciplina do terceiro período, quarto, quinto período, por exemplo, aparecer aí agregados e aglomerantes. E aí vocês tiverem acesso a cimento ou elementos que sejam relacionados aos próprios agregados e aglomerantes. Se vocês tiverem visto isso antes, aí, com a visita técnica lá no início, ou com a apostila que ele pensou em desenvolver, ou qualquer situação nesse sentido, a experiência de vocês na disciplina vai ser outra, e o aproveitamento também, óbvio. Tá? Então, tentem antecipar. A intenção de vocês aqui é criar uma oportunidade de antecipação do conteúdo, tá? Até para vocês chegarem lá mais preparados. É claro, eu estou à disposição aí para vocês durante o curso, mas tem muita coisa já pronta na internet, material digitalizado, o próprio site do centro acadêmico aí tem um material, o Gustavo está elaborando outro. Então explorem isso, tá? Tem que incomodar mesmo. E qualquer situação, conta comigo. Ô, Roberto. Fechou? Oi, Vinícius. Sobre o desenvolvimento aí da apostila, negócio assim, tem várias pessoas lá na fábrica lá que entendem pra caramba também. Pode também desenvolver, tipo aquelas lives que você fez lá com aqueles caras foda Pois lá. é. Posso desenvolver com ele também, não posso? Eu posso tentar convencer ele, vai achar top demais. Com certeza, ué. Se você quiser, assim, algo mais oficial, é claro que você tem essa autonomia, é só você alinhar nas disciplinas, inclusive relacionadas a esse conteúdo. Mas, de novo, eu reforço a importância de vocês procurarem os veteranos, assim, sabe? Fazer umas parcerias aí. Você poderia, por exemplo, entrar para o centro acadêmico, Vinícius, para atuar nessa área específica de concreto, aí, criar um departamento interno ali, ou criar sua própria liga acadêmica de assuntos relacionados a concreto. O Gustavo do quarto. O meu lá não é muito concreto, né? O meu mais é a produção de cimento ali, né? O concreto já é para frente, né? Mesmo assim, cara, dá para fazer tanta coisa, né? O pessoal que entende de cimento acaba que entende também de concreto. Então, enfim. São muitas as aplicações na engenharia civil que envolvem o cimento, sabe? São inúmeras. Então, você está estudando o material que se aplica em estrutura, em alvenaria, reboco. Então, as possibilidades são enormes, tanto para obras pequenas quanto obras de arte, que a gente fala, são obras de estrutura. Então, é só você escolher mais ou menos uma aplicação disso, falar sobre isso, que já tem muito assunto para ser trabalhado, Vinícius. Tem muita coisa aí que você poderia criar, compartilhar, desenvolver, sabe? Só começar. O negócio é começar. Eu vou fazer minhas pesquisas assim com o que mais a galera quer saber, depois eu vou começar a desenvolver. Uma coisa assim, que você poderia atacar, assim, que eu já te adiantaria, seria o método em si de fabricação, simplificar um pouco, explicar o que é cada um dos componentes. É sempre um assunto abordado aí nas aulas, nessas questões gerais, concreto ou cimento. Sempre procuram sobre o processo de fabricação do cimento. Seria legal fazer um material importante sobre isso. E a reação pozolânica, assim, dá uma estudada na reação pozolânica, inclusive, para a sua abordagem química, que é também assuntos, inclusive, que são impasses em TCC. A galera não consegue entender bem a reação pozolânica e todas as consequências ali, né, em detalhes sobre o que acontece na prática. Então, você já tem essa facilidade com a química, já trabalhando com cimento, você aborda essa ideia da reação pozolânica e as consequências dela, é também, com certeza, um assunto que o pessoal vai procurar muito, tá? Só uma ideia. Mas é claro que é legal você aprofundar aí com a turma também, tá? Boa noite, Kleber, tudo de bom. Então é isso, galera. Se tiver alguém mais alguém tiver alguma dúvida ou situação aí sobre o curso, a gente tem aí mais 8 para explorar. Esses dias eu mandei lá no grupo nosso lá um vídeo da parte interna do forno.
A gente tava aquecendo ele, aí mandou, assim, começando a fazer as reações. Não é fazendo reação. Tava dissolvendo a farinha grudada que fica nele. É, mas basicamente dá pra galera já entender o que que acontece dentro do forno ali, na queima ali É mais, dele, André. na A queima, clingerização. né? Ah, interessante demais. Eu mesmo acho assim, muito, muito legal tudo isso, sabe? É tudo muito interessante, assim, por isso que é difícil escolher uma área, porque é tudo muito atraente, principalmente quando a gente gosta. Mas o legal é isso. O legal é sair experimentando mesmo, estudar um pouquinho sobre obras, sobre instalações, sobre cimento, e aí vai desenvolvendo. Naturalmente haverá uma linha que vai te atrair mais, e você vai ser monitor disso, você vai desenvolver uma pesquisa nessa área, você vai conversar com profissionais dessa área, e de repente você vai perceber que você está atuando profissionalmente nessa área também. É bem bacana. O negócio é fazer alguma coisa, sabe? Depois que você começa ali, mesmo que não seja a área que seja do seu interesse, meio que as coisas vão acontecendo, você vai conhecendo pessoas e vai aprendendo muito. O importante é estar em movimento. Você estar em movimento. Eu nem comecei a desenvolver o projeto, já tô tendo ideia aqui, já tô pensando em live já, cara. Exatamente. Quando a gente está vivendo, mesmo que seja só na nossa mente, quando a gente já visualiza a ideia, outras vêm junto ali de carona, e aí meio que vira uma explosão de ideias. É importante sempre você colocar no papel, porque é muito comum de esquecermos algumas delas, sabe? Conforme você vai tendo as ideias, você já vai anotando ali, já vai colocando em prática e começa a colocar a engrenagem para rodar. Ela rodando, você visualiza melhor o cenário, sabe? E acaba que é mais empolgante também, né? Mais motivador você ver o resultado. Depois que você coloca em movimento, começa a ver os resultados, isso te impulsiona a fazer ainda mais e assim você segue. Eu vou dar uma conversada com o meu gestor lá, porque ele é engenheiro químico, com os operadores de painel, para ver o que que eles podem dar uma ajuda aí pra galera, né, que no operador de painel tem mais conhecimento ali no que tá acontecendo, meu gestor, o que que ele vê de reações que talvez a gente que tá produzindo ali não vê, porque ele que estabelece as metas estranhas, pra galera entender mais ali, tem os técnicos também do laboratório, então muita gente que dá para ajudar bastante aí depois. Legal. Muito bom mesmo, de verdade. Bom mesmo. Isso aí. Mais alguém? Tá com o áudio ativado aí? Quer falar alguma coisa? Gustavo, tinha falado seu nome sobre o site que você estava organizando para compartilhar lá conteúdo. Citei seu nome nesse momento aí, que estava falando sobre as iniciativas que já estão rodando. Tá? Então tá, galera. Então, acredito que seja isso. Sucesso aí para vocês nessa empreitada. Sempre que pensar em desistir, dar uma desanimada, conversa com um colega, conversa com alguém, tá? Me procura. Às vezes a gente realmente passa por algumas dificuldades, tá? Isso faz parte mesmo. Mas tem algumas dificuldades que elas podem ser solucionadas, né? Resolvidas, alinhadas. É sempre importante conversar, tá? Só o fato de vocês terem me procurado aí, olha só quantas coisas a gente já não melhorou. Então, sempre tenham a ideia de que o diálogo está aberto. Que vocês me procurem, para que a gente alinhe os pontos, a gente entrar aí em um consenso bacana, para ninguém se sentir prejudicado ou injustiçado, tá? Conversa comigo. E aí, se não tiver como também, eu vou falar, igual eu falo para o Gustavo, né, Gustavo? Roberto. Oi. Só a dúvida aqui, rapidão, VaptVupt. Lá Manda. do trabalho. Na iniciativa tem a apresentação dos resultados e o pré da apresentação, não é? Certo. Eu fiz o vídeo, tudo certinho. Então, eu vou pegar o link e mandar nos dois ou só em um? O vídeo foi tudo junto. Foi o vídeo junto com a apresentação. Aham. Legal. Aí, nesse caso, como eu já gerei ali separado, você nem precisa fazer isso, mas para me ajudar, envia o mesmo nos dois para mim, porque vai me ajudar lá para não correr o risco de passar batido, sabe? Tá bom, então.
Que aí facilita a minha dinâmica aqui. Quando eu abrir uma, eu já vejo, já lanço a nota, aí depois eu nem tenho que preocupar em abrir a outra. Eu mesmo que eu abrir de novo, eu já vejo ali a nota lançada. Beleza, então. Vou mandar O os do dois lá. Prezi, o do Beleza, Prezi valeu. eu enviei o link do Prezi mesmo, como se fosse abrir a apresentação, e da apresentação eu mandei o vídeo. Beleza, tranquilo. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. É porque, pelo que eu entendi, o Luiz Gustavo ele fez os dois juntos. Aí ele colocou o vídeo junto com a apresentação, então quase que virou um Foi, eu link só. coloquei os resultados que deu e a apresentação do projeto. Uhum. Não, aí nesse caso seu, nem precisa fazer isso. Se quiser enviar só em um, dá certo. Mas se enviar nos dois, vai me ajudar, tá? Não, vou enviar os dois, vai ficar mais fácil. Senhor. Tá, ajuda. Fechou, ué. Beleza, então. Tô indo. Falou. Valeu. Até mais. Bom descanso. O senhor também. O meu é rapidinho. O meu é só para te perguntar sobre a nota que eu tinha te pedido para olhar. E aí eu acho que, não sei se você esqueceu, se não deu tempo ainda. Não, eu realmente não corrigi as notas. Deixa eu te explicar. Eu tenho passado alguns dias em Goiânia, às vezes, sabe? Aí eu tenho aqui uma mesa aqui de vidro onde eu coloco as minhas anotações e a sua ainda está aqui. Então, ainda não acabou, tá? Não, Mas é então tá bom. porque são de outras também. Deixa eu ver aqui o que é. Um décimo? Me dá um décimo, não cria nem vergonha. E muda de cor. Mas é isso, tá, Sandy? Só para te contextualizar. É porque quando eu pegar para corrigir, eu quero pegar para corrigir todas de uma vez. Eu acabei não pegando ainda. Estava focando aí nessa estruturação do AVA, na reestruturação das atividades em si. Teve algumas mudanças em outras disciplinas também. E às vezes é difícil fazer esses ajustes, porque, como já estava combinado previamente, algumas pessoas já fizeram daquele outro jeito. Então é sempre muito difícil fazer a mudança enquanto as coisas já foram combinadas, sabe? Então, Não, Roberto, eu não sei se você entendeu o que eu disse. A minha questão é no trabalho da N1, que eu tinha mandado mas a é porque, atividade do Google Sala de Aula. Mas não, é aí, porque tem algumas outras pessoas que também falaram isso, sabe? sim. Aí, de outras disciplinas. Aí, como acaba que eu tenho que pegar para olhar todas as atividades de novo, para corrigir, eu deixei para fazer tudo de uma vez. Aí, o que eu estava te falando é que eu priorizei. A Sandy perdeu a conexão. Vamos ver se ela volta. Caso você veja essa gravação na posteridade, Sandy, eu priorizei aí o Gustavo tá aí. Qualquer coisa depois você repassa para ela, Gustavo. Eu vou explicar mesmo que eu não peguei para olhar ainda as notas. Tem outras notas de outras disciplinas também para dar uma olhada. A Sandy voltou. Só para te explicar mesmo, Sandy, é porque eu não olhei ainda, mas a sua tá aqui na listinha para corrigir, tá? Tá bom. Desculpa aí, a internet caiu de novo para variar. Ligando na cara da gente. Nossa, aqui tem que ter persistência, viu? Porque Fica se não firme. for assim, não consegue, não. Não, fica firme, vai dar certo. Aí é só te contextualizando mesmo, eu estava trabalhando em outras questões. Aí eu tenho que pegar para analisar todos os trabalhos de outras disciplinas também. Aí envolve um certo tempo. Aí eu deixei para depois, mas já está aqui já. Tá? Bom, então. Mas não preocupa não, se você perceber que não foi lançado ou que ainda acontece, se está errado, só ir me avisando aí, me lembrando. Tá bom, então. Pode deixar que eu vou ficar pegando no seu pé. Isso aí. Então tá. Tá Boa bom, então. noite, Boa viu? noite. Tchau, Gustavo. Boa noite. Gustavo, já chegou no fim, então. Boa noite. Hoje não vou ficar até 22h30. Eu agradeço, Gustavo. Você tem mais alguma questão? Gustavo, eu acho que a gente tinha que segurar ele aqui até 3 da manhã. Acho justo também, né? Vamos fazer o quê? O que nós temos que arrumar? Vamos comentar sobre a vida dos outros aí. Vocês ficam aí conversando com a parede aí cinza. Nossa, Deus, maldade. Vou tirar o fone aqui, vocês ficam conversando, eu vou ali, coloco a janta, fico ouvindo vocês conversar da vida dos outros, vem aqui, janta.
Ô, Roberto, obrigado pela aula de hoje, viu? Foi massa hoje. Massa, né, cara? Interessante. É porque vocês realmente não viveram ainda tudo isso que eu tô tentando antecipar para vocês. Talvez agora não tenha valor, mas se vocês lembrarem de algumas coisas dessas que a gente fala, sabe? Vão ver que lá na frente as coisas vão se encaixando. É legal, principalmente a questão dos bate-papos ali. Eu acho que muita gente falou muita coisa boa e que querendo ou não, quando a gente está no primeiro período, tem isso mesmo, a gente não percebe, assim, a gente não viveu aquilo ainda para entender exatamente o que a galera tá falando, sabe? Então, vocês vão ver que, se vocês anotarem aí e lembrarem do que a galera falou, vocês vão ver que tem muita coisa boa. Beleza? Tô vendo esses comentários aí. Boa noite, galera. Boa noite. Quero ver. Boa noite, gente. Até mais. Valeu, falou.